Noite, eu me chamo Duda e seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, a história de Jó, e eu espero que vocês, se gostam desse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Que é vídeos aleatórios todos os dias. Primeiro, o meu canal vai entrar mesmo, no meu canal primeiro vai ser vídeo religioso. Então vai ter uma playlist cheia de vídeo religioso lá, tá? E se você gosta de canais aleatórios, seja bem-vindo ao meu, tá? E deixamos de enrolação, que eu não quero falar muito. Vamos reagir comigo. E se um homem justo perdesse tudo? Filhos, riqueza, saúde, amigos. E se até Deus parecesse ter se calado? Satanás se levanta e diz: ele só te serve. Gente, vou falar outra coisinha aqui, que é... Bom, eu trago pelo celular, entendeu? Então, meu celular não vai gravar 1 hora de vídeo, porque é muito pesado pro meu celular. Até eu comprar outro vai demorar bastante, então vai ser assim, por partes. Vai ser um vídeo postando hoje, amanhã eu posto parte 2 e o outro posto parte 3, vai ser por parte. Os vídeos vão sair por parte. Pessoas que têm paciência vai poder entender, e aqueles que não têm paciência eu não posso fazer nada, tá bom? E é isso. Vou reagir. Porque tudo vai bem. Em um só dia, tudo desmorona. A casa cai, o luto chega, a dor grita. Esse personagem feito por IA, isso é louco. Acusado por quem deveria consolá-lo. Mas Jó não amaldiçoa a Deus. Nas cinzas da humilhação, nas palavras misturadas de dor e clamor, Jó ergue sua voz. Sobre Lucas 19:38, que diz o seguinte: exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu. Conhecer a história completa do livro de Jó de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. Na vasta terra de Uz, sob o céu escaldante do Oriente, vivia um homem que era irrepreensível. Seu nome era Jó. Ele era íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. A reputação de sua piedade ecoava como um cântico entre os homens de sua geração. Não havia falha nele, nem sombra de desvio. Era um exemplo vivo de retidão diante de Deus. Jó era também um homem extremamente próspero. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas. Uma grande família, símbolo de bênção e continuidade. Suas riquezas cobriam a terra como o orvalho da manhã. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de uma multidão de servos. Era, sem dúvida, o maior de todos os homens do Oriente. Seus filhos tinham o costume de festejar, cada um no seu dia, e convidavam suas irmãs para celebrar juntos. Era um banquete... Peço desculpa, vou ficar pausando. Eu só queria falar outra coisa. Eu não vou falar muito sobre Jó, porque o homem já tá explicando tudo, entendeu? A minha opinião vai ser igual a dele. Então, assim... Sim, gente, eu tô gravando meu vídeo por tela de gravação, entendeu? Então, o vídeo vai pegar, vai ver notificações, essas coisas do meu celular. Então, os
zoadas também aqui em casa, que é só zoada, abrindo geladeira, essas coisas assim altas, porque ninguém aqui consegue fazer algo baixo. Essa zoada chata também vai ficar aparecendo. Deixa eu até diminuir aqui esse negócio, só rapidinho, pessoal, só pra não ficar coisa na gente. Pronto. Abaixei a notificação, tá? É só isso mesmo que eu queria falar. Cheio de vida, alegria e abundância. Mas, ao final de cada rodada de festas, Jó, o patriarca silencioso e vigilante, se levantava de madrugada. Ele oferecia holocaustos a Deus, um por cada filho, dizendo consigo: talvez tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia sempre. Jó era sacerdote da sua casa, intercessor fiel. Mas enquanto Jó se ocupava em servir e temer ao Senhor, a cena muda de lugar. Os céus se abrem. Os filhos de Deus, os anjos, se apresentam diante do trono do Altíssimo. E entre eles vem também Satanás. Não disfarçado, não escondido, mas diretamente perante Deus. O Senhor então o interpela: de onde vens? Satanás responde com frieza: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus, com orgulho em sua voz, aponta para Jó: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas o acusador não se cala. Com ironia nos lábios responde: por acaso Jó teme a Deus de graça? Acaso não o cercaste de bens, a ele, sua casa e tudo quanto tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Havia ali uma tensão cósmica. Não era apenas sobre Jó, mas sobre a integridade humana diante do sofrimento. Deus, em sua soberania, permite o teste. Ele entrega tudo que Jó possui nas mãos do acusador, com uma única condição: não estendas a tua mão contra ele. E Satanás sai da presença do Senhor com um propósito sombrio. O dia maldito chega sem aviso. Os filhos e filhas de Jó estavam festejando, como de costume, na casa do irmão mais velho. De repente, um mensageiro chega correndo, suado e aterrorizado. Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles, e os sabeus os atacaram, mataram os servos, e eu escapei para te contar. Enquanto esse ainda falava, outro surge à porta. Gente, desculpa por ficar pausando, mas a parte que me faz chorar mesmo toda vez é quando dos filhos dele. Fogo de Deus caiu do... E o sofrimento dele também me faz chorar. A pele. Mesmo assim, ele fala assim, a mulher disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Mesmo assim, o Jó fala assim: ele é Deus até quando alguém sofre, entendeu? E ainda chamou ela de doida. O céu queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei. E ainda outro. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei para te contar. Mas nada poderia preparar Jó para o último golpe. Um último mensageiro, ofegante, cai de joelhos. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um grande vento veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e ela desabou sobre eles. Morreram todos. Eu fui o único que escapou para te contar. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca. Jó, o homem mais íntegro da terra, agora era um homem desolado. Tudo lhe fora tirado. Então Jó se levanta, rasga seu manto e rapa sua cabeça. E num gesto que faria os céus estremecerem, ele se curva ao chão e adora. Com os olhos marejados e o corpo empoeirado, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo diante da maior dor de sua vida, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez, os céus se abrem. A cena se repete. Os filhos de Deus, os anjos, se apresentam diante do Senhor. É uma audiência divina, onde o céu observa a terra em silêncio. E entre os que se apresentam está ele, Satanás, o acusador. O Senhor olha para ele e pergunta novamente: de onde vens? E com a mesma frieza da primeira vez, Satanás responde: de rodear a terra e de passear por ela. Mas Deus, com voz firme, menciona mais uma vez seu servo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ainda retém sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Satanás cerra os olhos e cospe suas palavras. Pele por pele. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos ossos dele, na carne dele, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Era um novo desafio. A integridade de Jó novamente sendo colocada à prova. Mas o Senhor conhece o coração de seus servos. Eis que ele está nas tuas mãos. Poupa-lhe, porém, a vida, respondeu o Senhor. Então Satanás sai da presença de Deus como uma sombra que rasteja sobre a terra, determinado a destruir o corpo daquele homem justo. E Jó sente o toque do sofrimento em sua própria carne. Furúnculos aparecem sobre sua pele, dolorosos, fétidos, queimando como brasa viva. Do alto da cabeça à planta dos pés, seu corpo é coberto por chagas abertas. O homem que antes era cercado de honra, agora se senta em cinzas, à margem da cidade, com um caco de barro nas mãos, raspando as feridas em silêncio. Mas o maior golpe viria de onde ele menos esperava. Sua esposa, vendo aquela cena e talvez tomada pelo desespero, pela dor ou até pela incredulidade, aproxima-se e diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo ferido, com o corpo em ruínas e o coração esmagado, responde com firmeza e sabedoria: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? E mesmo assim, mesmo agora com a saúde destruída, o respeito perdido, a esposa desiludida, Jó não pecou com seus lábios. Dias depois, 3 homens chegam de terras distantes. São os amigos de Jó: Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Ao ouvirem sobre sua dor, combinam de visitá-lo para consolá-lo e confortá-lo. Mas ao se aproximarem, eles mal o reconhecem. Seu corpo estava desfigurado, seu semblante irreconhecível, seus olhos fundos, suas feridas vivas, e ao vê-lo, eles não dizem uma palavra. Erguem a voz em choro, rasgam seus mantos em sinal de luto e lançam pó ao ar sobre as cabeças. E então, sentam-se com ele em silêncio durante... Amor, pode pegar bem o batom pra mim, rapidão? Meu batom tá ali. Por favor. Tá ali na sala. Tá. 7 dias e 7 noites. Ninguém ousa falar, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Depois de 7 dias e 7 noites mergulhado no silêncio, depois de lágrimas secas, gemidos mudos e feridas abertas, depois de olhar para os céus e não ver resposta, Jó abre a boca. Mas não é para orar, não é para clamar, é para amaldiçoar o dia em que nasceu. Com voz rouca marcada pela dor, ele declara: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que esse dia se transforme em trevas. Jó não amaldiçoa a Deus, não se rebela contra o Criador, mas deseja, do fundo de sua angústia, que sua existência nunca tivesse começado. Ele pede que aquele dia seja apagado do calendário da criação, que nenhuma luz brilhe sobre ele, que
Deus não se lembre dele, que ele jamais tenha sido parte da... É da Gabi, mas me dá. Acho que eu vou usar. Nossa. Porque se eu bater isso aí, ia quebrar. Obrigada. Batonzinho. Vai recomeçar o vídeo, é? Hã? Vai recomeçar o vídeo, é? Por quê? Tu vai regravar, Não, tô gravando. tu vai tirar. Não. do universo, que esse dia seja estéril, que nenhum grito de alegria... Olha, o vídeo tem que começar horrível, entendeu? Porque se eu começar perfeito, tem algo errado. ecoe nele, que o envolvam as trevas mais densas, que um nevoeiro o engula. O coração Tu tá atrapalhando meu vídeo, com licença. de Jó sangra. Ele deseja que aquela noite em que foi gerado fosse amaldiçoada pelos que sabem invocar maldições, como se pudessem despertar o Leviatã, o monstro do caos. Por que não morri ao nascer? Por que não saí do ventre já sem vida? Ele deseja o descanso da morte como alívio. Deseja ter sido enterrado ao lado dos reis e conselheiros da terra, deitado em silêncio, longe do tumulto da vida. Ou como um aborto oculto, eu não teria existido, como os pequeninos que nunca viram a luz. Eu troquei minha internet para New Fibra e tô flutuando, porque eu fui feito com IA. Mas troca também para ver como você fica mais leve. Começa a enxergar a morte não como tragédia, mas como consolo. Lá, diz ele, os maus cessam de causar tumulto. Lá, os cansados podem descansar. Lá, os prisioneiros estão livres e o servo já não ouve o grito do seu senhor. E então ele pergunta, por que se dá luz ao miserável e vida à alma amargurada? Ele fala de homens que desejam a morte mais do que tesouros, que escavam por ela como por minas de ouro, que se alegram quando encontram o túmulo e exultam ao serem cobertos pela terra. Porque a luz é dada ao homem cujo caminho está oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. As palavras de Jó não são blasfêmia, mas um eco do desespero humano diante do silêncio de Deus. Seu lamento termina com um sussurro sombrio. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz nem descanso. Não tenho sossego. Somente inquietação. O céu permanece calado. O vento levanta a poeira ao redor de Jó, que se mantém em silêncio, coberto de feridas e dor. Então ele faz, o temanita, quebra o silêncio com voz calma, mas firme. Se me permitires, Jó, direi algo. Sei que talvez não queiras ouvir, mas quem poderia se calar diante de tudo isso? Ele respira fundo, olha para o amigo prostrado e começa. Tu já fortaleceste a muitos. Suas palavras sustentavam os fracos. Tu foste consolo e força. Mas agora que a dor chegou a ti, tu te perturbas? Ele faz, observa Jó por um instante e continua. Lembra-te, algum inocente já pereceu. Onde foram destruídos os retos? Pelo que tenho visto, os que semeiam iniquidade, colhem o mesmo. O sopro de Deus os consome. A fala de Elifaz é embasada em convicção antiga. Para ele, não existe sofrimento sem culpa. Então ele muda o tom. Seu olhar se torna mais denso e ele conta o que viu em uma noite inquieta. Uma palavra chegou a mim em segredo, em meio ao temor da noite. Um espírito passou diante do meu rosto. O medo me paralisou. Então ouvi uma voz. Pode o homem ser justo diante de Deus? Pode ser puro diante do seu Criador? Ele faz uma pausa e acrescenta. Se Deus não confia nem em seus anjos, quanto menos no homem, feito do pó, que é esmagado como traça. Perecem sem aviso, sem que ninguém perceba, morrem sem sabedoria. As palavras pairam no ar como nuvens pesadas. Ele acredita que está falando a verdade.
Mas o olhar de Jó não encontra consolo. Apenas mais perguntas e mais silêncio. Elifaz continua a falar. Não dá espaço para a resposta. Para ele, sua visão do mundo é clara como o sol do deserto. Chama agora, Jó. Haverá alguém que te responda? A qual dos santos te voltarás? Sua voz é tranquila, mas suas palavras são afiadas. A aflição não brota do pó. O sofrimento não nasce da terra. O homem é que nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Ele olha para Jó com sinceridade. Está convencido do que diz. Mas se eu estivesse no teu lugar, buscaria a Deus. A ele entregaria minha causa. Elifaz exalta a grandeza de Deus. Diz que ele faz maravilhas insondáveis, dá chuva à terra, levanta os humildes e derruba os astutos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, frustra os planos dos perversos, mas aos pobres dá esperança. Depois, sua fala muda novamente. Agora ele dá conselhos como quem oferece consolo, mas é um consolo duro. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Ele fere, mas também cura. Ele golpeia, mas com suas mãos cura as feridas. Elifaz promete livramentos da fome, da guerra, das línguas malignas, das pedras do campo. Fala de uma colheita. Gente, olha o tamanho do meu corpo. Por causa que eu não trabalho, né? Aí eu falei assim, vou gravar vídeo pro YouTube, né? Vai se der certo. Aí eu também tenho um probleminha na barriga, por isso que eu tô em casa. Aí com o tempo eu vou diminuir essa gordura, vou vir pra cá um pouco magra, entendeu? Vocês vão ver minha rotina, vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu vou fazer vídeo todos os dias. Então, o dia que eu não fizer vídeo é porque eu fui no hospital resolver o negócio da minha doença, tá? Colheita abundante, de filhos numerosos, de morte tranquila. Tu entrarás em tua sepultura em boa velhice, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ele encerra com um tom conclusivo. Examinamos tudo isso. É verdade. Ouve, pois, Jó, e aplica isso a ti. Mas ali, diante dele, Jó ainda está sentado em cinzas. A alma ferida não se alimenta de argumentos, e o silêncio de Deus ainda pesa mais do que qualquer explicação humana. Jó ergue os olhos. A poeira ainda cobre sua pele ferida, mas agora sua voz retorna, pesada como pedra. Ah, se a minha dor pudesse ser pesada, se colocassem minha miséria na balança, ela seria mais pesada que a areia dos mares. Suas palavras transbordam angústia. Minhas flechas são do Todo-Poderoso. O veneno penetrou meu espírito, Deus me feriu, e os meus gemidos não cessam. Jó se compara a um animal faminto, mas rejeita o consolo de Elifaz como comida sem gosto. Comerei eu aquilo que não tem sabor? A tua palavra é como clara de ovo, insossa, vazia. Ele não deseja viver. Clama pela morte como um descanso. Quem me dera... No caso, eu vou fazer assim. Aí vão pensar que eu tô cagando, né? Não tô não, tá? Que Deus me esmagasse, seria meu consolo. Ao menos saberia que não neguei as palavras do santo. Mas Jó também revela sua fraqueza. Tenho eu forças para esperar? Qual é o meu futuro para que eu tenha paciência? Não sou de ferro, não tenho ajuda. Só resta a ruína. E então, como lâmina que corta fundo, Jó fala aos seus amigos. Para o aflito deveria haver compaixão, mesmo que ele tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Concurso de nível médio embarcado com o dobro de férias, na Petrobras ou na... Acusa Elifaz e os outros de serem como um rio seco no tempo da seca. Prometeram refresco, mas trouxeram decepção. Vós sois nada. Vedes a minha dor e vos encheis de medo. Acaso vos pedi alguma coisa? Pedi que me livrasseis. Jó termina exausto, mas firme. Ensinai-me,
e eu me calarei. Fazei-me entender onde errei, mas vossas palavras são vento. Ele os encara com olhos ardendo de verdade. O justo ainda encontrará forças para resistir, mas quem suportará o desespero quando os amigos se tornam acusadores? Jó continua. Agora, não fala mais com os amigos. Seu olhar atravessa o céu em busca de Deus. Acaso não tem o homem sobre a terra uma dura servidão? Seus dias não são como os de um jornaleiro, suando por um pagamento que tarda a vir? Ele descreve suas noites como tormento. Deito-me e não encontro descanso. Espero amanhã, mas o sono é quebrado por pesadelos. Minha carne está coberta de vermes e crostas. Minha pele se abre e vaza pus. Jó sente que os dias passam como o fio de uma agulha, velozes e sem esperança. Os meus dias são mais rápidos que a lançadeira do tecelão, passam sem que eu veja alegria. Ele então se volta diretamente a Deus, com voz embargada. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro. Meus olhos nunca mais verão o bem. Ele sente que está desaparecendo como uma nuvem. Quem desce à sepultura não volta mais. Nunca mais verá. Gente, se eu ficar me mexendo é por causa que o meu pé tá no chão. Entendeu? E acaba machucando meu pé. Aí, tipo assim, eu tô literalmente sentada no chão. Entendeu? Então, se eu ficar me movimentando é porque minha bunda tá doendo, minhas pernas tá doendo, eu tô com cãibra. E é isso, gente, tá? Não fique exame. Eu fiquei. Ai. Essa doeu. Vamos lá de novo. Amanhã vou passar pela mesma condição, mas eu não reclamo. Eu agradeço. Pelo menos tô conseguindo gravar. A sua casa nunca mais será lembrado pelos seus. Jó não silencia. Abre a alma. Por que me tornaste alvo? Acaso sou eu um monstro marinho para que montes guarda contra mim? Ele sente-se vigiado até nos sonhos. Quando penso em descansar, assusto-me com visões, até o sono me atormenta. E então, em um sussurro de dor, diz: prefiro ser estrangulado, prefiro a morte a esses meus ossos. Ele questiona: o que é o homem para que tanto o observes? Por que o provas a cada momento? Não me deixas nem engolir minha saliva. Por fim, sua voz fraqueja. Se pequei, o que fiz contra ti, ó guardião dos homens? Por que fizeste de mim um alvo? Por que não perdoas minha transgressão? Em breve estarei deitado no pó. Procurar-me-ás, e não estarei mais aqui. Depois do desabafo de Jó, Bildade de Suá se levanta. Sua expressão é séria, o tom direto, sem rodeios. Até quando falarás essas coisas, Jó? Tuas palavras são como vento forte, barulho, mas sem razão. Ele não tenta consolar, ele corrige. Por acaso Deus perverteria o juízo? O Todo-Poderoso faria injustiça? Bildade faz uma suposição cortante. Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao castigo merecido. E então aponta um caminho, como se a solução fosse simples. Se tu buscares a Deus e fores puro e reto, certamente Ele despertará em teu favor e restaurará a tua justiça. Para Bildade, a chave é o arrependimento. Tudo o que Jó perdeu, diz ele, pode ser restaurado, se houver humildade e obediência. Ele então apela à tradição. Pergunta às gerações passadas. Os antigos têm sabedoria. Nós somos como sombra. Eles viram mais do que nós. E como um mestre que ensina por imagens, ele diz: o papiro não cresce sem lama. Assim também é o caminho do hipócrita. Prospera por um tempo, mas murcha sem raiz. Bildade conclui com tom solene: Deus não rejeita o íntegro, nem sustenta a mão dos perversos. E termina como se desse um destino certo a Jó. Se ele apenas se rendesse, se fores justo, Deus encherá tua boca de riso e teus inimigos se envergonharão. Mas ali, diante dele, Jó segue em silêncio.
A dor não foi desfeita por promessas. E a justiça de Deus... Mas é claro que o Jó segue em silêncio. Cara, eu tava sofrendo, velho. Entendeu? Eu também ficaria igual o Jó, mas eu não perderia minha fé, entendeu? Gente, eu tô gravando um vídeo com um celular que eu comprei na mão de uma pessoa por R$400. E o meu celular que eu tava, cheguei do trabalho, eu ia entrar pra dentro, aí eu fui roubada, entendeu? Na porta de casa. Então, cara, eu não desisti, entendeu? Eu falei, não, vou comprar outro porque eu preciso gravar vídeo, eu preciso fazer algumas coisas, entendeu? Que eu gosto. E é isso, e aqui estamos. Não desisti, estou aqui e vou em frente, entendeu? Não me traumatizei pelo assalto, não, entendeu? Graças a Deus que eles não me bateram, não me machucaram. Era 5 homens no carro e só um veio com a mão na cintura dizendo que tinha uma arma pra pegar meu celular. Mas só que ele não tinha, também eu não ia arriscar, né, querida? Eu não ia arriscar, não. E é isso, entendeu? Foi assim, aqui estou gravando, viva e plena. E é isso, vamos gravar até onde Deus permitir, entendeu, gente? É isso, a nossa vida é nessa base. Até Deus permitir, a gente ainda tá aqui. Enquanto Deus não permitir, não estamos, entendeu? Então, eu foquei em outra coisa, mas a história, assim, sofrimento. Depois que eu fui roubada, eu praticamente comecei a pensar besteira. Comecei a pensar, cara, meus vídeos estavam tudo naquele celular, desistiu, meu canal já era. Aí eu comecei a falar, Deus não me ama, Deus, porque eu tô aqui, porque eu tô viva. Eu fiquei falando essas coisas, eu falei, porra, pensa direito, garota, né? Agora, eu falo pra mim, pensa direito, garota. Cara, nosso sofrimento não se compara ao que passaram antes não, entendeu? Na vida religiosa, cara. Nosso sentimento é diferente. E é isso, entendeu? Então, tipo assim, qualquer sentimento nunca aponte dedo acusando a Deus, tá? Porque eu fiz isso e eu não encomendo vocês fazerem, entendeu? E vamos continuar. É só isso que eu queria falar. Ainda continua sem resposta. Jó respira fundo antes de responder. As palavras de Bildade ainda ecoam, mas ele não responde com ira. Ele responde com reverência e desespero. Na verdade, sei que é assim, mas como o homem será justo diante de Deus? Ele não nega a justiça divina, mas sente o peso de um julgamento impossível. Se alguém quiser discutir com Deus, não poderá responder a uma só de 1000 perguntas. Jó fala sobre a grandeza divina com palavras que estremecem. Deus remove montanhas e elas nem percebem. Abala a terra e ela treme. Ordena ao sol que não brilhe, estende os céus, anda sobre as ondas do mar. Fez a Ursa, o Órion e as Pleiades. Faz maravilhas insondáveis. Mas diante dessa grandeza, o homem é um sopro. Ele passa perto de mim e eu não o vejo. Se rouba algo, quem lhe impedirá? Quem pode dizer, que fazes? Jó sente-se esmagado por um Deus que é justo, mas inalcançável. Mesmo que eu fosse inocente, minha própria boca me condenaria. Ele se declara fraco diante do Senhor. Sou íntegro, mas já não conheço a mim mesmo. Desprezo a minha vida. E então, com voz trêmula, lança sua dor aos céus. Deus destrói tanto o inocente quanto o perverso. Se um flagelo mata de repente, ele ri do desespero do inocente. Jó sente que o mundo está virado. O juiz é vendido, o mal vence, e se eu tentasse me lavar com neve, meus próprios trapos me mergulhariam na lama. Ele deseja um mediador. Alguém que possa colocar a mão entre ele e Deus. Não há entre nós árbitro que ponha sua mão sobre nós dois. Que tire de mim a vara e que o terror dele não me amedronte. Por fim ele confessa, então eu falaria sem medo, mas como estou agora não posso. Jó ergue novamente sua voz, mas agora ele não fala mais com os amigos. Ele fala direto com Deus, com o coração aberto e a alma em pedaços. Uma galera falando de
concurso aqui. Você sabe de algum concurso para quem não fez faculdade, só tem nível médio? Você gosta de uma... Quer pizza? Não. Eu quero pizza. A gente vai comprar. Tchau. Cansada da vida, darei vazão à minha queixa, falarei na amargura do meu espírito. Ele olha para o céu e clama: não me condenes, ó Deus, sem antes me mostrares por que contendes comigo. Suas perguntas cortam como lanças. Comprazes-te tu em oprimir, em desprezar a obra de tuas mãos e sorrir para o conselho dos perversos? Jó se sente observado, esmagado, julgado. Acaso tens tu olhos de carne? Vês como vê o homem? São teus dias como os dias do homem, teus anos como os de um mortal? Ele lembra que foi Deus quem o formou. E então pergunta com dor: por que me tiraste do ventre se era para eu sofrer? Não derramaste leite? Não, ele não falou isso pra Deus, falou. Oh, caraca. Por que me tirasse do ventre se é pra eu sofrer? Como quem molda a argila, não me... Às vezes as pessoas quando estão com bastante sofrimento, vem a raiva, tudo acumulando nesse sofrimento, entendeu? E acaba falando coisas sem perceber. Teceste como um bordado delicado? Mas agora, Jó sente que tudo está desmanchando. Tu me formaste e agora me destróis. Ele questiona a justiça divina. Se pequei, tu me observas. Mas se sou justo, ainda assim me consideras culpado. E então, como um lamento final, ele diz: por que me tiraste do ventre? Deixa-me, para que eu respire um pouco. Logo descerei à terra das sombras, a escuridão sem ordem, onde a luz é como trevas, e o silêncio volta. Deus ainda não responde. E Jó segue em sua dor, esperando, perguntando, resistindo. Zofar, o Naamatita, finalmente se levanta. Ele é o terceiro amigo, e sua voz vem sem rodeios, sem compaixão. Será que tantas palavras ficarão sem resposta, Jó? Será que a tua tagarelice te justificará? Zofar não esconde sua indignação. Tu dizes: minha doutrina é pura. Sou limpo aos olhos de Deus. Ah, se Deus falasse, se abrisse os lábios contra ti. Ele acusa Jó de esconder pecado sob palavras bonitas. Saibas, Jó, Deus exige de ti menos do que mereces. E então, Zofar se exalta em sua visão do Altíssimo. Poderás sondar os mistérios de Deus ou alcançar os limites do Todo-Poderoso? Eles são mais altos que os céus, mais profundos que o abismo, mais longos que a terra, mais largos que o mar. Para ele, ninguém pode escapar do olhar de Deus. Hã? Não. Eu vou terminar 40 minutinhos. Vou terminar quando der 40 minutinhos. É. Ela tá perto. Tá 38. Entendeu? Quando der 40 minutos eu termino. Tá bem pouquinho. Um minuto. Já vou desligar. E a senhora vai deitar. Tá bom? Tá bom. Tá, pode sentar. Tá, eu falo. Tá. E os tolos, mesmo em silêncio, continuam tolos. Mas Zofar também apresenta um caminho. Se preparares teu coração, estenderes tuas mãos a Deus e te purificares do mal. Então levantarás o rosto sem mácula, terás firmeza, esquecerás tua dor. Ele pinta um futuro de esperança, mas com base na condição de arrependimento. Confiança te encherá, dormirás seguro. Ninguém te assustará, mas os olhos dos ímpios se consumirão.
esperança será a última respiração, um suspiro em vão. Zofar termina, mas não trouxe consolo, só juízo. E Jó segue sozinho entre os escombros da dor e do silêncio de Deus. Jó levanta os olhos e finalmente responde, não mais em lágrimas, mas com ironia. Agora, ele fala aos três. Oxe. Gente, vai ficar por aqui o vídeo. Foi pouquinho, 40 minutinhos, porque é o que meu celular aguenta.